1 Samuel 17:31. Quem encontrou, diga amém. Hoje, quando eu estava indo embora daqui, eu estava assistindo ouvindo, uma palavra, uma mensagem. E o pregador estava citando uma passagem lá de Provérbio que diz que o que importa não é o começo das coisas, sim o final delas. O que vale é o final delas. É como termina, é como conclui, a conclusão da obra. Estava lembrando disso aqui. E me veio isso aqui no coração. Fala sobre coragem, disposição, ânimo, força, fé e dependência. Atitude. A gente está muito envolvido, principalmente nós aqui, a maioria de nós. A gente se conhece e até convive um pouco. De repente o nosso convívio, a nossa proximidade, ela já está até além das portas da igreja. É uma amizade até um pouco mais além disso, Mas o que nos une é a fé. E o maior de todos os propósitos que nós temos é a gente viver a palavra de Deus. Quem está compreendendo? Isso é o mais importante. Sermos amigos é bom, mas o fundamental é que a palavra que entra dentro do seu coração te transforme e que te faça necessitado de cada dia mais ter isso aqui, ouvir. Eu pensei hoje umas 300 vezes e não vim agora à noite, porque esses dias foram dias bem puxados para todos que ajudaram. E chega uma hora que pesa. A hora que eu cheguei em casa hoje, mais uma vez, depois de ter levantado bem cedo, e outros fizeram isso também. Eu cheguei em casa, eu deitei, e a Ellen até tinha comentado, ela falou, eu pensei que você não ia hoje. Eu falei, não, a gente vai. Mas aí eu deitei, eu não vi mais nada. Eu até acordei assustado depois, não tomei banho nem nada, só deitei, gente. A roupa que eu saí daqui. Aí me deu uma preguiça, me deu um desânimo. Eu falei, não, hoje não, eu não vou não. Mas aonde entra a diferença? Aonde entra a mudança? Você sabe aonde vai entrar a diferença, a mudança na nossa vida, na maneira diferente da gente agir e ver as coisas de Deus. Por que as coisas de Deus? Porque aqui a gente trata da fé. Se você tiver disposição para trabalhar, você vai ter trabalho. Se você tiver disposição para brigar, você vai ter briga. Se você tiver disposição para crer, você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Ainda que num breve momento as adversidades elas tentem te desviar disso, ainda que no presente momento os teus olhos não contemplem isso, ainda que às vezes você olhe para a árvore e pareça que a quantidade de fruto que ela está apresentando não é muito satisfatório, mas uma hora a resposta ela vem, a mudança acontece, mas tem que ter disposição para isso. Presta atenção porque é importante. Daqui a pouco você vai sair daqui e o que vai acontecer na tua vida lá fora vai depender muito do que você vai ver aqui dentro. Coragem, vontade, disposição, ânimo. Vida para quê? Para enfrentar. Coragem para ir em frente, para não desistir. Porque lá fora as coisas não são como a gente imagina. É muito diferente, a realidade da vida é diferente. Mas cadê a nossa disposição? Sabe para que você está aqui? Por que Deus preparou esse momento? Para falar alguma coisa dentro de nós. Não para você ser membro, ficar sentado na cadeira da igreja, carregar uma Bíblia embaixo do braço. Mas para você viver isso lá fora e ver fruto.
E através do fruto que você vê, fazer com que os outros vejam. E tornar a tua vida uma referência de Deus. Quem está entendendo? Não era só eu que estava cansado, todos estavam. Mas a minha disposição tem que ser diferente. Mas uma coisa é certa, lá na frente, o que eu vou colher vai ser diferente daquele que para. Eu fiquei feliz hoje, com uma palavrinha. Vocês devem conhecer quem muita gente ajudou, mas o mestre da obra aí é o Ailton, o obreiro Ailton. Aí hoje de manhã, a hora que ele chegou, o João já estava aqui na porta esperando. E eu cheguei junto com ele, junto com o Ailton. Aí estava o Ailton e a Arilma, que é a esposa dele, a obreira. Aí eles fizeram uma brincadeira aqui na porta, que isso é aí que a gente encontra a verdadeira satisfação das coisas. Ele falou assim, ele chama ela de amada e ela chama ele de amado. É um barato isso aí. Ela falou, a amada falou que o senhor não ia estar na igreja. Aí ela pegou e falou, oxe, uma hora dessa, 7h30, o pastor não vai estar nunca na igreja. Eu falei para o amado. Aí ele falando, só que o pastor marcou comigo esse horário. Eu faço questão de cumprir isso. Pode falar o que quiser, mas ele, todo mundo, você vê, a esposa falou que o pastor não ia estar, mas ele sabia o que eu tinha marcado com ele. Nossa palavra, nossa atitude fala muito ao nosso respeito. Se para o mundo, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Se para as pessoas que nos cercam, se para as pessoas que olham para nós, a nossa palavra, a nossa atitude vale, você imagina para Deus que consegue olhar dentro do nosso coração e saber o quanto você de repente lutou, persistiu, insistiu, perseverou, combateu contra você mesmo para fazer a vontade dele, superar a tua vontade que era de ter jogado tudo para o alto, desistir, deixar de crer, mas escolheu confiar nele e permanecer, seja para um simples compromisso num trabalho na igreja, seja para as atitudes da tua vida quando as lutas se levantam. Quem está entendendo alguma coisa, por favor, gente? Coragem, disposição. Amanhã alguém vai falar de você. E qual a referência que vão ter? Que quem ouvir ou estiver ouvindo vai falar a teu respeito. Eu digo com relação ao teu caráter, a tua palavra, a tua maneira de ser. Ah, mas eu não devo satisfação para ninguém. O pior é que você deve. Infelizmente a gente deve, não da nossa vida, mas da maneira que a gente se comporta, porque isso fala muito ainda mais nós, buscando ser referência de Deus. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Quando a gente fala de Davi, o que é que você lembra? O que é que vem na sua mente quando a gente fala do Davi, da Bíblia, do rei Davi? Certamente você vai lembrar de alguém que derrubou um gigante. É a primeira referência que vem no nosso coração. Ou de um rei, ou de alguém valente. Se falar de Saul, quem lembra de Saul? Quem sabe quem é Saul, por favor? Uns nem sabem quem é. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Escolhido por quem? Por Deus. E quem conhece vai lembrar e vai falar, e esse aí fracassou no seu propósito. Por quê? Porque o final da história dele foi a decadência. Você entendeu que o importante não é como começa, e sim como termina. Davi pecou, Davi adulterou, desobedeceu a Deus, matou inocente, invadiu vilarejos, matou criança de colo. Ninguém lembra disso. Ninguém fala disso. Fala de Davi. Davi era homem segundo o coração. Olha aí como você conhece, está vendo? Por quê? Porque o final da história dele foi de um homem grandioso, usado por Deus. Hoje, qual foi o final da tua história de hoje? Como foi o final da história de algumas pessoas aí hoje, no dia de hoje? Qual foi a tua atitude diante das oportunidades que apareceram? De você se mostrar forte, ver a tua fé funcionar, ver a tua maneira de agir, resplandecer o Deus que você disse crer, prevalecer diante de tantas coisas que tentaram fazer você parar. Consegue entender onde eu estou querendo chegar ou não? Sim ou não? Olha o que diz aí no 31.
Lê comigo, mas lê com bastante atenção, por favor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Teu servo irá. Isso aí é disposição, é coragem. Ó, para de ter medo. Fala para o povo ficar calmo, porque é o seguinte: levantou o gigante aí, está afrontando todo mundo. Eu vou contra ele. Vou eu lá lutar. Enquanto o monte falava lá nos seus esconderijos, no seu buraco, na sua tenda, com espada na mão, escudo no braço, coraça no peito, falava: ah, Deus podia nos livrar, Deus podia nos abençoar, Deus podia entrar com a providência, o Senhor podia fazer alguma coisa. Quem vai fazer? Quem se dispõe. Como é que você acha que vai ter transformação na tua vida? Na tua casa, falo tua, mas é nossa. É força de linguagem. Quem está entendendo, por favor? Como é que as coisas vão mudar? Se estão fazendo sempre a mesma coisa, tomando sempre a mesma atitude. Poderia ter ficado lá, deitado, dormindo, seria igual ao monte. Como é que vai querer um fruto diferente depois? Como? Desânimo bate em todo mundo, cansaço bate em todos, mas com a gente tem que ser diferente, porque eu quero que as pessoas vejam Deus através da minha vida. Está dando para entender? Agora parou, foi tudo aqui, não sei o que deu não. Quem está entendendo alguma coisa, por gentileza? E Davi pegou e falou: acalma o povo lá, porque é o seguinte, teu servo vai a peleja contra o filisteu. No 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és, eu preciso que você me ajude, ele é moço, tu és moço, e ele quem? Quem, gente? O adversário. O rei, se você depois tiver um interesse e for ler lá para trás o que diz o texto, lá no começo, aliás, quando começa a afronta, no começo do 17 aí, o rei fala: só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para nos dar vitória sobre esse mal, sobre essa ameaça. O rei está pedindo ajuda de quem? De Deus. Mas quando a oportunidade do livramento aparece, o que o rei faz? O rei olha para a aparência do menino. É um moço. Você está entendendo alguma coisa, gente? Quem está entendendo alguma coisa? Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo aqui? Alguém se levantou do exército inimigo, foi lá falar que ia matar, que ia destruir, que ia acabar com tudo. O homem era grande pra caramba, o homem dava medo só de olhar para um gigante, todo fortalhão, cheio de armas, estava todo preparado, guerreiro, experiente, afrontando o exército de Deus, o povo de Deus. Aparece um moleque quase que anão, dizendo que vai lutar contra o gigante. E o rei de Israel, o rei que comandava o exército do Deus vivo, olha para aquele gigante e fala: o quê? Não dá. Porque nós não temos capacidade, está olhando para a força física. Quando você e eu, quando a gente olha para as nossas limitações, é claro que a gente não vai encontrar saída. É claro que a gente não vai conseguir ver muita coisa o que fazer. É claro que a situação vai continuar sempre a mesma coisa. E seja ela na área que for, seja dentro do casamento, seja na saúde, seja no financeiro, seja onde for. Se não houver uma atitude diferente, o resultado vai ser sempre... Todo dia esse homem ia lá, ficava de pé em cima de um monte, lá de uma montanha, e começava a gritar: me dá um homem, eu só quero um. Nós somos filisteus, vocês não servem o tal do Deus vivo. Manda um homem para lutar comigo, um só. E aquela cambada de homem do outro lado, indisposto, medroso, covarde, em vez de levantar e falar: pera um pouco, nós temos um Deus que é verdadeiro. Da boca para fora tinha, mas na atitude fugia. E aí é o mal de muita gente. Aí a gente volta na pregação do domingo. Deus está no controle. Que controle? Controle do quê? Controle aonde?
Ele tem o domínio sobre todas as coisas, mas para que caminho você tem levado, conduzido a tua vida, tuas atitudes? Só tem um jeito de mudar, e não é só vindo na igreja, não é só carregando Bíblia embaixo do braço, não é só tendo título, não é só falando, Deus é bom, Senhor é meu pastor, nada me faltará, olha, Ele me faz repousar em pasto verdejante, olha o que habita no esconderijo do Altíssimo, e tem mais, hein? 1000 cairão do lado, 10.000 à tua direita, está caindo tudo, está faltando o chão, e a pessoa está lá encostada, cansou. Você está entendendo alguma coisa? E você pensa que vai ficar fácil? Não vai não, a tendência é piorar. Não espere que a situação lá fora melhore, porque não vai melhorar. Estamos esperando isso há muito tempo. A atitude tem que partir de quem? Da gente. Porque eu e você temos um Deus. Eu não sei se lá fora as pessoas têm. E se tiverem, vão ver a mesma coisa que nós. Mas se não tiverem, vão ver em nós acontecer. E tem que ser através da nossa vida. Desânimo bate na vida de todo mundo, bate no coração de todo mundo. Tristeza, falta de coragem, problema, quem que não tem? Levanta a mão aqui quem não tem problema. Não tem um, né? Tem vários. Temos um monte. Você está entendendo alguma coisa? E o Davi falou o seguinte: eu vou lá enfrentar ele. E o rei fez o quê? Desanimou o cara. Deu uma palavra de desânimo, falou para ele: não, você não pode ir. Você é moço, você é um menino. Olha para o teu braço, olha para a tua perna, olha para você não vai conseguir não. O outro é guerreiro experiente. Ele sabe como montar em cima de você, ele sabe aonde bater, ele sabe aonde vir, ele carrega isso, ele tem aquilo outro. Dá uma olhada, continuando aí, ó. Respondeu Davi a Saul no 34. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Ele pegou a ovelha do meu pai, carregou a ovelha para o meio do mato. Ao invés de eu só ficar olhando, levar isso embora, perder aquilo, desaparecer aquilo outro, porta fechando ali, problema dando lá, e só virar as costas e tentar encontrar uma forma de se afastar daquilo. O que ele fez? Foi para cima, enfrentar para vencer. Agarrou a barba do leão, tirou lá o cordeiro da boca do leão, enfrentou o leão foi para cima dele, ele agarrou na boca do leão. Gente, sabe o que ele está falando aqui? Sabe qual é o entendimento que eu tenho disso aqui? A primeira oportunidade que apareceu na minha vida de eu ver Deus nela, eu aproveitei. Seja de onde for. Você conhece o Davi que é rei, que foi rei, grande, conhecido, guerreiro. Isso aqui, é a situação que está mudando a história da vida do Davi. A partir desse dia aqui, Davi passa a ser respeitado pela nação inteira. E eu não sei quantos 1000 anos fazem que ele morreu. Até hoje, as pessoas vão lá para limpar o túmulo que ele dizem que ele está lá enterrado, os restos mortais dele. Até hoje as pessoas respeitam esse homem aqui, por causa dessa atitude que ele teve. A maior de todas as vitórias que, humanamente falando, ele apresentou aos olhos de todo mundo. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo alguma coisa? Eu estou falando da luta que de repente você está enfrentando hoje, o problema que você está vivendo. Um monte de gente, cada cadeira vazia dessa daí representa isso. Gente igual o resto do exército, se escondendo, fugindo. Você está entendendo ou não? Tendo tudo na mão, pela fé, para vencer o problema que está passando. Seja vício, seja desespero, seja desemprego, seja dívida, seja o que for. A gente tem que viver, a gente tem que seguir em frente. A gente tem que crer que Deus está trabalhando e aproveitar cada oportunidade, não importa quais sejam, por menor que seja. Esse dia aqui que está mudando a vida desse menino, que está transformando a história dele, vai fazer ele ser um dos homens mais respeitados, vai fazer a família que era lá do meio do mato ser colocada na cidade. Ele vai receber salário alto que ninguém recebia, vai ser imune aos impostos, vai ser transformado. Sabe como é que começou isso aqui? O pai dele chamou ele e falou: vem cá, está vendo aquela carroça ali? Tem um queijo, uma farinha ali. Você vai pegar essa carroça e vai levar para os teus irmãos que estão lá no quartel-general, lá no meio do nada. E você vai levar isso aqui para eles. É assim que começa essa transformação, essa oportunidade. Imagina se ele estivesse falando: eu carregar pão, farinha, queijo. Outro dia o Samuel esteve aqui, ungiu a minha cabeça.
falou que eu ia ser rei, você quer que eu puxe uma carroça? Nunca isso aqui teria acontecido. A história teria sido muito diferente. Outro teria sido levantado, e não esse tal de Davi. Você está entendendo a coisa? Outro está alcançando vitória, enquanto muitos estão ficando para trás. Atitude. Atitude, esse rei vai passar a ser visto pela nação como um covarde, o Saul. E as pessoas vão começar a gritar que Davi é homem valente. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo alguma coisa, gente? Começa a transformação. Como é que começa a sua? Como é que hoje começou a tua transformação? Debaixo de que dificuldade que você passou? Debaixo de que luta? Debaixo de que sentimento? E qual foi a tua atitude diante deles? Para chegar no final do dia e querer ver uma vitória. Querer ver algo de transformador, de real na tua história. Para dizer assim, olha, hoje as pessoas estão falando isso, ou eu estou vendo aquilo, porque lá atrás, quando tudo foi desfavorável, tudo tentou me fazer parar, eu superei aquilo. Eu fui em frente, eu passei por cima, eu derrubei o gigante. Foi o que ele fez aqui. Ele falou, eu sei que Deus é comigo, porque um dia eu tive que enfrentar coisa muito maior. Continuando, no 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu, esse camarada que está aí falando um monte de falácia, de bobageira, esse camarada que está aí, será como ele, como um deles, porquanto afirmou, ou porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu estou aqui representando o Deus que eu sirvo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, e me livrará das mãos do filisteu. A vida do Davi estava na mão de quem? Você acha que Davi andava, vivia, pensava que ele estava seguro por causa de quem? Da força do braço dele? Da capacidade dele? Era um camarada que, para a direção que olhasse, ele via Deus na vida dele. Seja numa porta fechada, seja numa parede escancarada, seja num momento de tremenda alegria, seja num período de grande tristeza, seja numa hora de muita vontade, seja num momento em que eu não tenho vontade de nada, não importa. Se você for pegar a história dele, os principais salmos, os salmos mais fortes que ele escreveu, ele estava trancado, fechado dentro de uma caverna, fugindo para não ser morto pelo exército desse rei aqui. E ele está dizendo, o Senhor é comigo, ainda que uma guerra estoure contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque eu estou seguro, eu sei em quem eu tenho crido, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu vou temer? Deus está na frente, me livrou da garra do leão lá atrás, do urso lá atrás. O que vier depois disso, Deus é comigo. Esse é o coração desse camarada. Mas para muita gente só é uma história, vai sair e vai levar a vida de qualquer jeito, como fez ontem, como fez hoje, ou como fez anteontem, e vai ter os mesmos resultados sempre. Vai ser visto tanto pelos que cercam, como pelo diabo que está lá atrás. Porque um dia Deus também perguntou para o diabo, você viu Jó? E ele falou, vi, e não consegui tocar. Olhei para ele, observei ele, e não consegui tocar nele. Por quê? Porque Deus cercava ele. Cercava ele, mas ele era o camarada que levantava de madrugada, ele era o camarada que orava a Deus, ele era o homem que olhava para Deus, e quando perdeu tudo, rasgou a roupa, ajoelhou no chão, e deu glória para quem? Porque ele sabia de onde vinha a força dele. Quando você sair daqui hoje, sai com essa força dentro do teu coração, ou no mínimo saia refletindo na palavra de Deus. O final da história aqui é a vitória do Davi sobre o gigante. Ele continuando, só para encerrar aqui, versículo 37, disse, não, esse eu já li, 38. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, a sua fé, tomou aquilo que ele cria no poder de Deus, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se e chegou-se ao filisteu. Daí para frente você vai ler o que o filisteu tentou falar para ele e você vai ler sobre a vitória dele. Ele pegou o que ele precisava e fez o quê? Foi para a luta.
você está recebendo o que você precisa hoje. Uma palavra que te dá ânimo no seu coração, se você quiser. Ânimo pela fé, se você quiser crer. Se você quiser tomar isso aqui para você.